reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, que alegria podermos estar juntos para estudarmos a palavra de Deus, que nos inspira, nos anima, que faz com que possamos ter um direcionamento na vida. É a palavra do Senhor, né? Ele falando com você todas as manhãs. Por isso que a gente insiste aqui em que você faça da primeira hora o seu momento de estudo, de comunhão, porque é um dos momentos mais tranquilos para a gente, né? Mas não tem problema, se não dá para esse horário, marque um horário durante o dia, pode ser ao meio-dia, pode ser à noite, às 3 da tarde, mas mantenha esse horário fixo para que você possa se acostumar, não é, a ler a palavra de Deus, porque é importante isso, depender da palavra de Deus, ok? Então você pode nos seguir pelas redes sociais. Estamos aqui no Cevisa, nesse lugar encantador, bonito, sol brilhando, céu azul, algumas nuvens, alguns pássaros passando ali atrás. É um lugar muito gostoso. Vale a pena conhecer o trabalho que o Cevisa faz em prol da saúde das pessoas. Tá ok? Ok, vamos estar agora estudando o Gênesis 26. Eu lá na minha igreja, todas as quartas-feiras, faço um salmo, né? Então fica esse salmo na cabeça aqui. Mas é Gênesis 26. Esse é um capítulo bastante interessante. Nós vamos ver aqui que Isaac, ele repete algumas coisas que seu pai fez. Não foram coisas boas que aparecem aqui, não é? Mas ele foi abençoado por Deus, foi escolhido por Deus, e a gente tem certeza que nós vamos aprender boas lições hoje aqui no capítulo 26. Bom, veio fome à terra, lembram-se que isso já aconteceu no tempo de Abraão, e Isaac vai para Gerar, não é? Vai falar com Abimeleque. Abimeleque e Gerar faziam parte ali, Abimeleque era o rei, né? Dos filisteus, que depois perseguem ao povo de Israel. Aqui não, aqui eles temiam a família de Abraão e temeram a família de Abraão e também temiam a família de Isaac. Mas ele foi para lá, esse rei dos filisteus o atendeu e há uma promessa de Deus que ele recebe. Deus diz assim, olha, você não vai para o Egito, fique por aqui. E ele não foi para o Egito, ficou por ali. Se ele tivesse ido para o Egito, as coisas poderiam ser piores, não é? Havia ali seus parentes, havia vários filhos de Abraão, né, com Quetura, e havia Ismael também, o seu irmão. Todos estes, né, eram 13 irmãos ou meio-irmãos que ele tinha, irmãos por parte de pai, né, que eram árabes e estavam ali em várias cidades perto do Egito. Então Deus diz assim no verso 3, habita nela, nessa cidade que ele estava, ali perto dos filisteus, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e tal, serão abençoados. E assim, agora o verso 5 que é importante, assim como Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos e as minhas leis, eu gostaria que você fizesse isso também. E ele estava disposto a fazer isso. Isaac foi uma boa pessoa, mas também teve seus deslizes. Ele chega então ali em Gerar, não é? Nessa terra de Abimeleque. Então alguns dizem que não era o mesmo Abimeleque do tempo de Abraão, ou alguns acham que era um Abimeleque que estava bem velhinho, mas bem velhinho mesmo, né? Que continuava como rei ali. Mas a maioria acha que não era o mesmo Abimeleque, e como às vezes tinha o mesmo nome do pai ou do avô, era ele que estava lá. Mas ele fez a mesma coisa que seu pai fez. Chegou numa cidade, esposa muito bonita, agora que ela é nova, não é? Eles são novos aqui, e ele disse que ela não era sua esposa, era sua irmã. Eu acho que era um Abimeleque diferente, né, pessoalmente, porque, puxa, ele poderia dizer assim, mas o seu pai já veio aqui e já disse a mesma coisa, né? Então a gente aprende com as histórias e com o exemplo dos nossos pais, o que eles fazem, aquele negócio, não minta, mas se eu minto para você, eu estou desautorizado a dizer não minta, não é?
se eu faço uma coisa para você e diminuo você, eu jamais posso dizer, olha, nunca diminua os outros, né? Nunca fale palavrões, mas se eu falo palavrões. Então é uma questão de exemplo aqui. E infelizmente ele segue o mesmo exemplo do seu pai. Ele temia e ele fala uma mentira aqui, então. Diz, ela é minha irmã. Era parente, como no caso de Abraão, né? Sara também era uma parente e tal. Ele disse, é minha irmã. Alguma coisa parecida com isso também. Mas um dia o Abimeleque, lá no verso 7, 8, aliás, viu pela janela que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então ele foi conversar com ele, assim como o seu antecedente, né, lá, o seu parente, foi conversar com Abraão. Então Abimeleque chamou a Isaac e ele disse, é evidente que ela é tua esposa. Olha, vocês estão se abraçando, vocês estão se acariciando, ela não é sua irmã. Por que você fez isso comigo, né? Ah, porque eu dizia no meu coração, verso 9, eles poderiam me matar, né? Para que eu não morresse, então eu fiz isso. Então disse Abimeleque, que é isso que me fizeste? A pior coisa quando a gente conta uma mentira é quando a pessoa vem falar para a gente e acaba cobrando isso. Por que você fez isso? Por que você não falou a verdade? Bom, a gente não sabia o que aconteceria aqui se eles falassem a verdade, mas a verdade sempre é melhor, é sempre o melhor caminho. Se você opta por esse caminho, você é uma pessoa verdadeira, verdadeira em casa, verdadeira no trabalho, verdadeira na igreja, verdadeira consigo mesmo, né? É muito importante consigo mesma, é muito importante você optar pela verdade. Porque se você quer ser como Jesus, a verdade tem que imperar dentro do seu coração. E aí então ele fica preocupado, deu ordem para todo o povo no verso 11, para que ninguém fizesse nenhum mal para ele, nem para ela, e que eles pudessem ficar aí, ficar nessa terra, podiam escolher a parte da terra e tá bom, Isaac foi para casa com sua esposa, dentro de pouco tempo ele semeou, verso 12 diz aqui que ele semeou naquela terra e ele teve uma abundância tão grande na colheita, que ele colheu de cada uma semente 100 frutos. O máximo que se colhia naquela época era 30 a 50, ali quando muito. E ele colheu 100, ele se tornou muito forte. Ele se tornou uma pessoa muito importante, muito rica diante dos filisteus. E começou a ter algum tipo de ciúmes, não é? De medo também dos filisteus, porque as riquezas dele se acumulavam. O verso 13 diz assim, enriqueceu-se o homem, né? Prosperou, ficou riquíssimo. O verso 14 diz assim, de vez em quando eu leio um verso ou outro para a gente não ficar só na história, né? Possuía ovelhas, bois, um número grande de servos e tal, e aí os filisteus começaram a ter inveja. Então nós estamos vendo duas coisas aqui nesse capítulo, né? A primeira já vimos uma coisa ruim, né? A promessa, uma coisa bacana que ele recebeu, mas a mentira e agora a inveja. Inveja é quando eu fico muito chateado com o que você tem e gostaria de ter aquilo. Mas eu gostaria de ter aquilo para você não ter mais. Isso é inveja. Inveja é uma coisa muito nociva. Em bons relacionamentos não pode ter inveja. Vamos dizer, num casal, né? Vamos dizer que a esposa começa a trabalhar e deslanchar e crescer e começar até a ganhar mais que o marido. Isso às vezes ocorre. A inveja do marido em relação à mulher, ele quer que a mulher não ganhe mais do que ele. Então ele fica torcendo para que a mulher perca alguma coisa ali. E quando perde, pronto, agora eu ganho mais que você. O que ganha uma pessoa dessa, eu pergunto, né? Ser invejoso. O que ganha uma pessoa invejosa? Isso não é uma coisa boa, não constrói um relacionamento. A mentira também não constrói um relacionamento. Nós devemos cuidar tremendamente disso. Então, agora a história muda um pouquinho. Eles sentem inveja, começa uma briga danada entre o pessoal lá os filisteus contra os que trabalhavam, os servos que trabalhavam com Isaac. Eles começaram a criar problemas com os poços. Aliás, eles entupiram todos os poços que Abraão tinha feito quando passou por lá. Então, eles já eram conhecidos, né? A família de Abraão, teu pai e tal. Então havia lá um problema sério com os poços. Eles abriram os poços, cavaram um poço muito bom e de repente houve briga entre eles, ele cavou outro poço e assim eles fizeram um acordo depois disso. Olha, vamos fazer um acordo,
Vamos fazer uma aliança. Aqui no verso 24 tem uma coisa interessante que Deus disse para Isaac, quando ele teve essa questão dos poços e tal, ele disse assim: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, teu servo. E aqui o verso 25 diz assim, que ele fez um altar ali. Abraão fazia altares, lembra-se disso? Era um construtor de altares. Que coisa bacana isso. Quando agora o filho dá continuidade e louva o Senhor Deus pela promessa dele, ó, não tema nada, eu sou contigo. Quando você tem essa expectativa de Deus, quando você tem esta visão de Deus, andando com Deus, você pode criar um altar no seu coração, né? E dedicar-se a Deus mais uma vez. Aí eles fazem lá uma aliança, não é? E ele permanece um pouco mais naquela terra. Que Deus abençoe você, que possamos estar sempre seguindo as orientações de Deus, assim como Abraão andou nos caminhos de Deus, Isaac também. Tiveram problemas, nós também podemos andar e nunca nos desligarmos de Deus. Até o próximo encontro. Um abraço.